Olá, nós temos falado a respeito do tema a família e os pecados capitais. E hoje estamos chegando no terceiro momento da nossa série de mensagens. Falaremos hoje sobre o perigo da inveja. O que é inveja? Qual o entendimento que você tem sobre a inveja? Existem muitas formas de compreensão, muitas formas de entendimento. Mas a inveja é algo mais complexo do que a priori se apresenta no popular, no conhecimento geral. Biblicamente falando, a palavra nos diz o seguinte, no livro de Hebreus, capítulo 13, versos de 5 a 6. Escute só o que diz a palavra de Deus. Sejam vossos costumes sem avareza, contentando-vos com o que tendes, porque ele disse, não te deixarei, nem te desampararei. E assim com confiança ousemos dizer, o Senhor é o meu ajudador e não temerei o que me possa fazer o homem. Ainda na palavra de Deus, no livro de Colossenses, capítulo 3, verso 15, a Bíblia diz, e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. Olhando para esses dois textos, vamos estar pensando em alguns valores em torno da inveja. Mas basicamente podemos pensar na inveja como a incapacidade de celebrarmos com a vitória do outro, com as conquistas do outro. Incapacidade da gente se alegrar e vibrar com aquela pessoa que vem trazendo para nós uma notícia de que foi promovida no trabalho, de que a sua família vai bem, que o seu casamento está feliz. Ela vem trazendo a notícia de que vai fazer uma viagem dos seus sonhos, e aí por diante. Do lado de cá, a pessoa, ao receber essa notícia, ela não tem condições, não tem estrutura de celebrar com aquela vitória que fora compartilhada. E ela deseja a vida que é do outro, para si mesma. Ela não está contente com a vida que tem, mas ela deseja a vida do outro. É interessante pensar a partir de um entendimento claro que a Bíblia traz para nós. No livro de Provérbios, capítulo 14, verso 30, a Bíblia diz que o sentimento sadio é vida para o corpo, mas a inveja é podridão para os ossos. Quando nós caminhamos nessa direção da inveja, isso adoece a nossa vida. E se nós estamos doentes, particularmente doentes, certamente as nossas relações estarão também comprometidas e serão adoecidas como reflexo desse adoecimento particular. Começa a generalizar. Mas o que é que está por trás da inveja? Do que é que a inveja se alimenta? Eu diria, pelo menos, duas questões relevantes. Primeiro, que a inveja se alimenta de insatisfação. Segundo, que a inveja se alimenta de ingratidão. Se eu olho para aquilo que o outro tem e eu desejo aquilo que o outro tem, eu estou dizendo que aquilo que eu tenho não é o bastante. Que a vida que eu tenho não é suficiente. Não estou feliz com aquilo que já tenho. E essa insatisfação com o que eu tenho, essa insatisfação com a vida que eu levo, a família que eu tenho, o lugar que eu moro, o dinheiro que eu ganho, o trabalho em que eu estou engajado, essa insatisfação com tudo isto me leva a querer o que o outro tem. Como se o que o outro tem fosse melhor do que aquilo que nós temos, o que não é verdade. A priori não é necessariamente uma verdade. É possível que aquilo que o outro tenha seja diferente daquilo que eu tenho, mas não quer dizer que é melhor ou pior. São perspectivas diferenciadas. Mas a Bíblia diz que a inveja, ela apodrece os nossos ossos, ela nos adoece. E quando a pessoa ela é ingrata e insatisfeita, é difícil conviver com ela. Quantos maridos são ingratos, insatisfeitos, quando estão diante de suas esposas? Ele deseja, o marido, que a esposa dele seja como a esposa do seu amigo lá do trabalho, ou como a esposa do vizinho. Ele é incapaz de perceber a esposa que ele tem, os valores dessa esposa, os valores dessa mulher, dessa companheira. Ele então tem inveja do amigo e quer ter a esposa que o amigo tem, e não é capaz de agradecer a Deus pela esposa que já tem. É interessante também pensar nessa insatisfação. Se eu olho para aquilo que o outro tem, por exemplo, os filhos da família do vizinho. Se eu acho que os filhos ideais são os filhos da família do vizinho, eu começo a ser ingrato para com os filhos que Deus me deu e não sou capaz de conviver bem com eles. Vou ter dificuldade nesta caminhada. Eu quero trazer agora uma definição para ficar mais fácil essa compreensão, uma definição do que poderia ser entendido pela inveja. Inveja é o seguinte, é um ódio
com desgosto provocado pela prosperidade ou alegria de alguém. Forte desejo de possuir algo que outro possui ou desfruta. Esse é um entendimento para a gente pensar a inveja. Quando nós começamos a ter um desgosto com a vida que temos, portanto, insatisfação com a vida que temos, começamos a ser tendenciosamente a olhar para a vida, a família, a casa, o carro que o outro possui. E queremos então desfrutar daquilo que não é nosso. A grande questão é que isso provoca um dano tremendo dentro da relação familiar. Imagina você estar diante da sua esposa e estar sempre insatisfeito com ela e com aquilo que ela compartilha com a sua vida. Imagina você, filho, estar diante dos seus pais e os seus pais estão sempre insatisfeitos com você. Você, esposo, está sempre sendo alvo de insatisfação da sua mulher. Ela nunca diz que é o bastante. Você se esforça, trabalha, procura melhorar, mas ela está sempre insatisfeita. Imagine essa insatisfação generalizada. A inveja produz isto. Queremos sempre aquilo que não temos dentro da casa. E começamos a fazer uma série de comparações e isso vai provocando danos e alguns danos irreparáveis com marcas para toda uma existência. Porque começamos a desprezar a família que temos. Começamos a desprezar o companheiro, a companheira, o filho, a filha, o pai, a mãe. E esse desprezo vai provocando um vazio, um distanciamento entre os membros. De forma que a família passa a não mais caminhar numa koinonia, numa comunhão de afetividade sincera e verdadeira. Quando olhamos para a palavra de Deus, a Bíblia diz que nós não podemos caminhar nesse sentido da inveja, de insatisfação, porque isso vai provocar danos. E eu retomo o que diz Hebreus capítulo 13, quando a palavra afirma: contentando-vos com o que tendes, porque Ele, o Senhor, disse: não te deixarei, nem te desampararei. Olha o que a Bíblia diz. É preciso praticarmos o contentamento. É preciso estarmos satisfeitos com aquilo que Deus tem nos dado. Uma família satisfeita é também uma família grata, que olha para Deus e diz: Senhor, obrigado por esta família. Obrigado pelo marido, obrigado pela esposa, obrigado pelos filhos, obrigado por esta casa que moramos, obrigado por esse veículo que andamos, obrigado por essa bicicleta, obrigado por esse salário, enfim, qualquer coisa. Começamos em família a ter um coração de gratidão e de satisfação. Isso bloqueia esse desejo de ter o que não é nosso. Isso destrona a inveja. Se a inveja se alimenta de insatisfação e de ingratidão, e eu me torno satisfeito e agradecido, eu mato por inanição, eu mato a inveja. E ela não consegue mais ir adiante porque ela não tem de onde se alimentar. O texto de Colossenses, já lido, reafirma o que diz esse texto, quando a palavra diz para nós: olha só que coisa interessante: e a paz de Deus, para a qual também fostes chamados em um corpo, domine em vossos corações e sede agradecidos. O invejoso é sempre um mal agradecido. O invejoso é sempre um eterno insatisfeito. É uma pessoa que é incapaz de glorificar, de exaltar a Deus por aquilo que tem. E isso então afeta a família. E produz algumas coisas. Eu quero só pontuar essas questões, não vou entrar em nenhuma delas, mas apenas anunciá-las. A questão da inveja ela é muito mais complexa do que esta fala que eu estou trazendo para você. Mas eu quero considerar algumas coisas. Uma delas é que a inveja, na dinâmica familiar, produz competitividade entre os membros. Se ninguém está satisfeito com ninguém, então começamos a concorrer para nos tornarmos melhores, para ver se o outro nos aceita. E começamos então a competir entre nós, como membros de uma família. Também a inveja, na dinâmica familiar, vai produzir uma animosidade, um estranhamento, vai produzir uma certa rivalidade e vamos começar a ter dificuldade de caminhar. Começamos a nos tratar mal, a afetar um ao outro com nossas palavras, começamos a ficar estranhos um ao outro. Isso produz distanciamento, isso pode produzir inclusive vingança. Lembrando a você que na história bíblica vamos encontrar a história, por exemplo, de Caim e Abel. Caim mata o seu irmão Abel por inveja. José do Egito foi vendido como escravo por conta da inveja dos seus irmãos, porque ele era o queridinho do papai. E vamos encontrar uma série de homens e mulheres que foram alvos de inveja. Davi teve que bater em retirada, perdeu tanta coisa, porque Saul não conteve a sua inveja e acabou intentando contra a vida de Davi, procurando matá-lo.
A inveja pode danificar uma família, pode prejudicar. A inveja é letal para a saúde familiar. Se você quer vencer a inveja, se vença a inveja com satisfação e com gratidão. E eu quero trazer uma frase de Miguel de Cervantes, que ele diz o seguinte: a inveja vê sempre tudo com lentes de aumento que transformam pequenas coisas em grandiosas, anões em gigantes, indícios em certezas. Não seja invejoso, seja grato a Deus, seja satisfeito, porque a gratidão e a satisfação faz com que Deus, que já tem nos abençoado, nos abençoe ainda mais, porque passamos a ver essa dádiva, esse presente. Para de comparar a sua esposa com as outras esposas, para de comparar o seu esposo com outros homens, para de comparar os seus filhos com os filhos do vizinho ou de algum amigo de trabalho. Comece a agradecer a Deus pela esposa, esposo, filhos, pela família que você possui. E que Deus te abençoe. Não é uma tarefa fácil, mas vença a inveja. Vença a inveja com gratidão e com satisfação, contentando-vos com o que tendes, diz a palavra de Deus. Porque Deus afirma: não te deixarei, nem te desampararei. Deus abençoe a sua vida, em nome de Jesus. Amém.